Boa noite, irmãos. Desculpem pela voz, pelas tossidas que vai ter aqui hoje à noite, porque realmente eu não estou 100% de voz nesse período, mas eu espero que Deus nos abençoe bastante, que possamos aprender juntos e discutir um pouco sobre colhendo os frutos e em relação ao que nós aprendemos na nossa carreira e um pouco do que eu passei na minha carreira, que não é uma carreira muito longa realmente, mas que tem vários aprendizados que Deus me abençoou e tem me abençoado bastante no que eu tenho feito, no que eu tenho proposto para ser feito na minha atividade como um todo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, amado Pai, esteja conosco, nos abençoe. Ó Pai, abençoe cada um que adentrou essa casa aqui nesse momento para louvar, para agradecer, para bendizer o Teu nome, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, esteja com nossas vidas. Abençoe, ó Pai, para que possamos aprender juntos, de mente aberta, ó Pai, possamos aplicar esse conhecimento aonde nós estivermos, ó Pai. Esteja conosco, esteja com cada homem aqui presente e que esse trabalho possa frutificar e possa trazer cada vez mais pessoas para a Tua casa, para louvar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Pessoal, meu nome é Danilo Matos. Atualmente eu sou gestor de governança corporativa, sou professor universitário, tutor de educação à distância, sou consultor empresarial e atuo como gestor em várias áreas diferentes dos mais diversos tipos. Minha formação é farmácia, eu sou farmacêutico por formação, mas atualmente estou mais na área de gestão e tenho uma carreira voltada para a área de gestão bastante. Além de toda essa carreira acadêmica, né, e profissional também, eu sou músico, eu tenho a música como uma aptidão, como uma vontade muito grande de aperfeiçoar, de buscar, de querer louvar a Deus e engrandecer o nome dele cada vez mais através do conhecimento da música. Eu acho que a música ela nos traz muito, nos ensina muito. E estava vendo o irmão tocar aqui, eu estava lembrando de uma coisa de gestão que eu aprendi com uma cantora gospel, que talvez vocês devem ouvir, com certeza. Esse domingo agora a gente cantou uma música da Aline Barros, não sei quem estava aqui domingo à noite, deve ter visto uma música nova, um pouco mais antiga, mas para a gente foi nova, foi a primeira vez que a gente tocou ela aqui, a música da Aline Barros, que fala sobre dedicação, sobre estar na casa de Deus e dando o seu máximo também. E eu me lembrava dessa música nos ensaios nossos de sábado. Eu estava lembrando das primeira vez que eu ouvi a Aline Barros. Eu lembro que eu tinha uns 8 para 9 anos. E uma coisa me espantou muito. Eu já ia na igreja, já era uma criança de igreja e tudo mais. Mas a primeira vez que eu ouvi a Aline Barros, eu a vi no programa da Xuxa. E eu vi, nossa, uma cantora evangélica de igreja ali no programa da Xuxa e tudo. Eu fiquei espantado. Como que ela teve esse reconhecimento? Foi na época que ela estava no auge com aquela música Ao Rei dos Reis Consagro, Tudo Que Sou, e ela cantou essa música, e aquilo me impressionou bastante. Falei, nossa, uma cantora evangélica ali, você não vê isso num programa infantil para criança e tudo mais. E eu fiquei sempre com a Aline Barros na cabeça em relação à referência que ela tem de música, e essa música especificamente, para mim, ela me toca muito, e foi uma das músicas que me fez buscar aprender a tocar e querer tocar essa música específica, Os Reis dos Reis Consagro, Tudo Que Sou, e é uma música bem interessante. Eu fui, depois, mais à frente, eu já vi pregadores até falando, nossa, a Aline Barros chamou a Xuxa de rainha e tudo, tem pessoas que falam mal dela até por causa disso, mas quando eu fui estudar um pouquinho mais da Aline Barros, eu descobri que quem faz as melodias dela, quem é o arranjador dela, é o pai dela. Então é o pai dela que faz todos os arranjos dela. E quem é músico, quem já tem uma percepção musical um pouco melhor, ela não copia, ela não faz músicas copiadas, nem faz plágio de músicas, como muitos cantores evangélicos fazem. O modelo de negócio dela, cristão, digamos assim, ela é uma cantora, ela vive de música, e o modelo de negócio dela, embora seja musical, ela não trabalha com copiar, com pegar melodias e mudar letra, como muitos fazem. Por que eu estou colocando essa questão do exemplo da música para vocês perceberem? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que inovação e criatividade é copiar, é pegar os modelos e pegar quem faz melhor no mercado e sair copiando. Quando se fala de criatividade musical, a gente já vê isso na cara, que é realmente algo muito perceptível. Alguns nem percebem.
Ninguém nem percebe que tem cantores que pegam a música de Coldplay, por exemplo, que é um cantor consagrado no mundo afora, e canta dentro da igreja. E pega as letras, os arranjos, e só muda a letra. E a gente está cantando melodias do Coldplay dentro da igreja muitas vezes. E a gente realmente não considera isso como um plágio, muitas vezes, dentro disso, e às vezes considera essa pessoa, nossa, inovador, é uma coisa nova, e não é. Né? E dentro do ambiente empresarial, dentro do modelo de negócio que nós conhecemos, né, de colher frutos, de pensar, eu vejo, né, como a Aline Barros leva a carreira dela, leva a profissão dela, como um cantor inovadora, e que pensa o novo e que cria o novo dentro desse mercado, digamos assim, empresarial. O que eu quero discutir com vocês aqui, e aí vocês podem estar abertos também a perguntar, o que tiverem, são alguns conceitos em relação à inovação, em relação à criatividade e em relação aos mercados que nós temos visto e buscado aí de diferentes formas no atual mercado empresarial. Colossenses 3:23, né? E tudo quanto fizer, desfazei de todo coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estais servindo. Esses versículos têm que nortear a nossa carreira, seja onde estiver e aonde nós estivermos atuando como profissionais e em qualquer mercado, seja como empresário, seja como empregado em qualquer lugar. Quando a gente fala de inovação, muitas vezes a gente quer dizer que é simplesmente tecnologia. Se eu estou inovando, eu estou tendo uma tecnologia. O celular foi uma revolução? É uma inovação? Sim. Né? O modelo atual de celular ele é uma inovação em relação ao modelo anterior de telefone, lá discado, né? Que você tinha que discar aquela onda e tudo mais, ou em relação até ao telégrafo. Tá? Mas são modelos diferentes de tecnologias e que não são necessariamente só a tecnologia que vai fazer com que eu possa ter uma inovação ou eu vou perder o meu cargo por causa de uma tecnologia. A única profissão nos últimos 50 anos que foi substituída pela tecnologia, esse estudo agora saiu nas últimas 2 semanas no mundo inteiro, é o assessorista de elevador. Aqui no Brasil ainda tem gente que é assessorista de elevador, né? O cara que fica ali no elevador escolhendo qual andar que você vai, mas no mundo inteiro foi a única profissão que as pessoas aprenderam a usar o elevador e realmente não precisa de uma pessoa ali para estar assessorando o elevador. Todo o restante de profissões, lógico, a tecnologia ela evolui e ela tira. Onde é que temos datilógrafos mais? Pessoas que consertam máquinas de datilografar. Não tem mais essas profissões, porque a tecnologia realmente ela foi substituída. Né? Mas, no geral, acaba sendo que nós não tivemos tanta tecnologia substituindo a função de pessoas ao longo da nossa história, ao longo do trabalho que foi desenvolvido com base em novas tecnologias no mercado em geral. E a inovação, ela não vem de máquinas, ela vem de pessoas. Somente pessoas são capazes de inovar. Somente os seres humanos é que serão capazes de criar coisas novas, de pensar o novo dentro dos negócios modernos. Muita coisa nova tem surgido nos mercados e que realmente não traz nada que agrega novo em relação à tecnologia que nós temos. Né? Se for olhar o que os celulares novos têm trazido em relação às versões anteriores dos celulares, são pouquíssimas novas vantagens. Tem câmera melhor, tem mais memória, são pequenos detalhes que vão sendo aperfeiçoados, mas realmente você não tem uma revolução de novas tecnologias e de inovação em relação ao mercado que existia anteriormente. Isso é algo que a gente tem que estar pensando muito, porque tem mercados realmente que precisam da inovação das pessoas ligadas ao uso da tecnologia. A tecnologia na medicina, por exemplo, ela evoluiu bastante, né? Mas ainda tem lá o médico por trás das videocirurgias. Ainda tem a figura do ser humano ali por trás dessa figura de lidar com a tecnologia, de inovar e de trabalhar diretamente com a tecnologia. O ser humano jamais vai ser dispensável. E o que nos faz ser menos criativos ou não pensar tão criativo é propriamente o nosso modelo educacional. Nós, principalmente brasileiros, somos criados em um modelo educacional de competição.
de colocar por níveis. Você tem a melhor nota, normalmente os alunos mais aplicados vão para frente, nesse modelo de sala de aula que a gente conhece aqui, né? Sempre um à frente, os mais não tão avançados vão sentar mais ao fundo, e normalmente se tem esse modelo tradicional de ensino e que leva as pessoas realmente a pensarem um modelo tradicional com base nessa visão mercantilista de que existem melhores e existem piores, quando na verdade nós deveríamos pensar em relação à colaboração, a pensar junto e a entender junto o que se tem que fazer nos mercados e para entender melhor as formas de Vejam esse vídeo aqui, por exemplo, em relação ao pensamento de uma criança. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Inovar, na verdade, não precisa de tecnologia. Eu preciso mobilizar pessoas para resolver problemas. Essa que é a grande chave da inovação. No caso aqui, uma criança, ela conseguiu mobilizar pessoas em prol de resolver uma necessidade, de resolver um grande problema. Podia todo mundo ter ficado feliz e satisfeito dentro do seu carro ali e a árvore ia continuar lá do mesmo jeito. Mas ele conseguiu mobilizar pessoas em prol do problema. E aí vem a chave da inovação, de resolver problemas. Brasil, por exemplo, nós temos grandes problemas. Um dos principais problemas, nós temos pessoas, seres humanos, que morrem de fome. E esses seres humanos que morrem de fome, eles não morrem de fome porque falta comida no Brasil. Já viram esse dado? Os seres humanos do Brasil não morrem de fome porque falta comida. Não é porque é produzido pouca comida. É porque a comida que é produzida não chega até os seres humanos que estão com fome. Então nós não temos tecnologia, não temos inovação ou pessoas capazes de mobilizar a comida para chegar até as pessoas que estão morrendo de fome. Essa é que é a grande questão e que a vida cristã deveria ser mobilizada realmente para fazer com que a tecnologia e a inovação chegasse a essas pessoas que estão morrendo de fome. É claro, a realidade já tem mudado nos últimos anos, mas ainda está distante e ainda tem pessoas que morrem de fome e existem o dobro de quantidade de alimentos perdendo e sendo jogado fora porque não chegaram às pessoas que estão com fome. Essa é que é a grande questão e é a grande chave da inovação. E as empresas modernas, né, que não precisam ser de alimentos, mas qualquer empresa moderna, ela tem que pensar nesses problemas. Ela tem que pensar na inovação, no porquê ela está fazendo. E não simplesmente no vender a mercadoria, no comprar, no vender e no negociar com o seu cliente. Não adianta mais nós temos um comportamento de que eu te vendo mais barato e ponto final, acabou.
Agora o mercado ele está muito focado na inovação. E qual é a razão de existir das empresas e dos negócios modernos em geral? Tá? Eu me lembro da minha infância, eu estava lembrando dessa palestra sobre inovação, sobre comportamento de tecnologias, e uma das coisas que eu lembrei da minha infância foi a primeira vez que eu ensinei meu pai a amarrar cadastro de sapato. Eu tinha uns 12 anos de idade, e ele usava botas sempre, mas um dia ele comprou um sapato que tinha cadastros. E ele ficou impressionado de eu, com 12 anos, ensinar ele a amarrar sapato, porque eu usava tênis também desde pequeno, e para ele foi uma coisa assim, não, meu filho me ensinar a amarrar cadastro, como é que pode isso? Eu falei, pai, agora é assim, né? A gente tem que aprender junto, tem que estar junto. Né? E muitas vezes as pessoas não têm essa humildade de chegar para o jovem, para o adolescente, me ensina a amarrar o cadastro, me ensina, vamos aprender junto isso, vamos estar juntos em relação ao problema, em relação ao que nós precisamos para a sociedade moderna, em relação ao que nós lidamos, né, com esse processo de tecnologia, de inovação, de lidar com a tecnologia. Eu estou lá com 2 meninos lá em casa, um de quase 1 ano e outro de quase 3 anos. Os dois pegam no celular e num tablet com propriedade fantástica. Já acessam os vídeos que eles querem, briga quando não está a musiquinha que eles querem, né, já tem todo um acesso à tecnologia como um todo. A primeira vez que eu liguei um computador na minha vida, eu tinha 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade. Nunca precisei de um computador na minha vida até os 20 anos de idade. Hoje eu busco, sei, uso bastante, estou com 34 anos. Mas foi com 20 anos de idade, aqui em Valadares, quando eu vim em Valadares, que eu precisei a primeira vez ligar um computador. E aí eu busquei, nossa, realmente esse negócio é bom, vale a pena buscar. Não é idade, gente, não é ter mais idade ou menos idade que vai fazer você se apegar à tecnologia. E não é a tecnologia que vai resolver o problema da nossa sociedade. De forma nenhuma, não é só tecnologia. Tá? É a inovação, é a capacidade dos seres humanos de aplicar a tecnologia para criar uma causa para aquela que nós estamos buscando. Uma das teorias da administração moderna, ela fala sobre o círculo dourado. Alguém já ouviu falar dessa teoria? O autor dela é o Simon Sinek. Simon Sinek, ele definiu a teoria do círculo dourado. Alguém aqui já ouviu falar dessa teoria, gente? É uma teoria bem interessante que fala de como as marcas, como as empresas e até como os profissionais lidam com o mercado e com a tecnologia, com a inovação em geral, em relação a ganharem mercado e a buscarem inovações no mercado atual. Muitas empresas buscam a teoria do ciclo dourado de fora para dentro. A grande maioria das empresas buscam vender e chegar às pessoas de fora para dentro. E as empresas de maior sucesso atualmente, elas buscam de dentro para fora. E quando a primeira vez que eu ouvi essa teoria, eu lembrei dos ensinamentos que Jesus nos deixou, e eu vi que Jesus também, ele usava essa teoria já de dentro para fora. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele já vem do início. Por que vocês me seguem? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como nós seguimos Jesus? Louvando, adorando, pregando a palavra de Deus. E o que nós fazemos diante disso tudo? Criamos toda a estrutura de pregação, de buscar o evangelho como um todo. Poucas empresas atinaram para isso, gente. Atinaram para essa visão, digamos, até evangélica desse círculo dourado, né? Para inspirar, não apenas comunicar. Por que eu faço? Como faço? O que faço? Essa é a visão do ciclo dourado. Essa é a visão realmente de dentro para fora que a gente tem que buscar em relação à inovação como um todo. As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Essa é que é a grande questão das empresas modernas. Não adianta eu falar para vocês que simplesmente eu vendo um produto mais barato, mas nós temos que ter uma visão ampliada em relação ao mercado e sim, voltar. O exemplo disso é a Apple. Quem tem um celular da Apple, né, ou qualquer equipamento da Apple, tem um produto de excelência, de altíssima tecnologia que ele se vende em relação a quem é o usuário. Alguém aqui é usuário da Apple? Trocaria por alguma outra marca? Por que não? Porque ele
te cativou, te buscou e nunca te deu dor de cabeça. Né? Então ele busca do meio para a extremidade. Ele é alguma coisa de excelência em relação ao mercado. Tem marcas que buscam ser parecidos com a Apple. Tem, mas realmente ela é a referência no mercado como um todo. A grande maioria das empresas buscam ser de fora para dentro. Buscam mercados e buscam entender mercados de fora para dentro. Né? É o caso da Dell, por exemplo. Né? O que eles fazem? Eles vendem computadores. Né? Como que eles fazem? Atingem a maior parte das pessoas que podem comprar. Por que eles fazem isso? Para conseguir ganhar fatias de mercado. A visão de fora para dentro, ela não dá para as pessoas, não dá para o usuário essa paixão e essa fidelidade que o usuário da Apple tem. Essa é que é a grande sacada em relação às empresas modernas. Pensar de dentro para fora o ciclo dourado e não de fora para dentro, como nós fazíamos no passado. Um dado interessante em relação ao ciclo dourado, mas as empresas com mais de 100 anos, de 1950 até 2017, quantas delas vocês acham que estão vivas até hoje? Das 100 maiores empresas com mais de 100 anos, de 1950 até hoje, quantas delas estão vivas? Das maiores empresas do mundo, quantas delas ainda existem? Menos de 90 delas, gente. Menos de 90 das maiores empresas do mundo sumiram de 1950 até 2017. Ou seja, não conseguiram se adaptar ou não mudaram, não adaptaram em relação à tecnologia. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha em 1950 uma grande indústria que fazia cortiça. A cortiça ela era usada para isolamento de casas, para fazer laje, para fazer isolamento térmico, né? Em vários locais da construção civil ela era utilizada. E aí, por volta dos anos 60, surgiu um pozinho branco, bem levezinho, que se soprava ele ia para todo lado. Ninguém deu muita bola para ele, a indústria do cortiça falou que isso não valia nada, que isso era uma besteira. E hoje a indústria da cortiça ela só ficou nas rolhas. Só está nas rolhas das bebidas. Que pozinho era esse, gente? Isopor. Então, é a tecnologia que engoliu o mercado porque não se adaptou, porque pensava de fora para dentro e ele era realmente o único no mercado e as pessoas compravam porque ele era o único no mercado. E não tem mais essa ser o único no mercado e ser eu domino o mercado unicamente. Essa é que é a grande questão. A excelência ela vem da perfeição, produtividade e eficiência, gerando um caminho de excelência. Eu preciso buscar referencial em relação àquilo que eu faço. O que é que me faz chegar, pensar de dentro para fora do ciclo dourado? É ser reconhecido pela sociedade em relação àquilo que eu desenvolvo com excelência. Eu tenho que buscar caminhos para me dizer que eu sou referência do mercado e que eu faço aquilo com excelência e, consequentemente, aquilo que eu vou ganhar no mercado como um todo. Não é só usar, né, a parte social, ambiental, para ganhar mercado, mas é aquilo que vai motivar o seu cliente a ir além da compra com o seu produto, com o seu serviço, com aquilo que você oferece. É a causa, realmente, a razão que nós temos de existir em relação ao mercado. Não vemos as coisas como elas são, nós vemos como nós somos. O que quer dizer isso? Qual dessas barras aqui está reta, pessoal? Quem pode me dizer qual daquelas barras ali está reta? Agora fica mais fácil de ver. Por quê? Todas estão retas. Por que ficou mais fácil de ver? Porque agora eu coloquei duas linhas vermelhas ali, que é o referencial. Que aí você tem uma referência em relação. Todas as barras horizontais que estão ali, elas são retas. O que está torto são as barras verticais. Só que cria a ilusão de ótica para a gente que o que está torto são todas as horizontais. Essa técnica ela é usada por políticos, ela é usada por líderes, por pessoas que querem manipular as massas, por criar mecanismos para dizer que são bons e não são tão bons assim. É dizer a sua verdade. Volta e meia a gente vê isso, né? Ele está dizendo a sua verdade, não está falando mentira, mas ele está distorcendo a verdade sem dizer com o que ele está comparando. Ele não tem um parâmetro de comparação. Nós, cristãos, temos um parâmetro.
Nosso parâmetro é a Bíblia, são os ensinamentos de Cristo, é o nosso referencial. Mas o mundo em geral, ele não tem esse parâmetro de comparação. Muitas vezes fica muito difícil de conseguir enxergar o que está torto realmente no meio dos não cristãos e até mesmo de alguns cristãos que estão nesse meio envolvidos em muita coisa estranha. Prova disso são esses escândalos brasileiros aí que tinha muito que batia no peito dizendo que era cristão. E ainda tem muitos ainda que falam e que batem no peito e tinha muita gente com muita complicação política em geral. A mesma coisa com essa figura aqui. Qual das duas é maior? Qual das duas retas é maior? No meio ali, qual das duas retas é maior? As duas são do mesmo tamanho. Passa mais um. Só que eu não tenho um parâmetro para comparar. O que vai mudar são as arestas. Uma está com a aresta para dentro, outra está com a aresta para fora. A forma de visualizar vai depender do que eu coloquei de parâmetro interno ou externo daquilo que eu estou comparando. É a forma que se tem de manipular a informação e de como que ela vai chegar a quem está percebendo aquilo que vai sendo colocado como verdade absoluta ou como manipulação da verdade dentro da publicidade, dentro das diferentes marcas, da forma de lidar com o mercado em geral. E isso, hoje, atualmente, tem mudado muito a forma que as pessoas vejam as marcas, gente. Por exemplo, na última Copa aqui no Brasil, Copa e Olimpíadas, alguém percebeu que não teve mais propaganda de Coca-Cola e McDonald's? Vocês perceberam que não tinha mais propaganda de Coca-Cola e McDonald's na beira do campo, gramados? Não tinha mais, eles não patrocinaram mais nenhum jogo, nenhum esporte olímpico ou futebol em geral. Sabe por que eles fizeram isso? Foi por causa da última Copa, na África do Sul, e da última Olimpíada também. A sociedade, as mídias sociais, né, a sociedade agora ela tem voz, ela tem meios de comunicar com as grandes marcas. Elas disseram, depois da Copa, da última Copa e das Olimpíadas, que essas duas marcas não vendem saúde. Vocês vendem produtos que fazem mal à saúde. Então vocês não têm que estar vinculados a esporte. Aí a Coca-Cola recuou e mudou a estratégia dela, mudou o posicionamento estratégico dela. Começou a comprar sucos, fazer mais bebidas sem açúcar. Não sei se vocês perceberam, mas não tem mais criança bebendo Coca-Cola em propagandas. Até tem criança na mesa, mas as crianças não bebem mais Coca-Cola nas propagandas da Coca-Cola. Por quê? Os parâmetros que eles tinham dizendo que era verdade, agora tem como comparar. Agora a sociedade mostra para as marcas que não estão vendendo aquilo que eles dizem estar vendendo. Não dá mais para ser falso para a sociedade. A televisão fazia muito isso, né? Colocava quais eram os melhores filmes, quais eram os melhores atores, quais eram as melhores novelas. A própria forma de fazer propaganda nos canais abertos mudou totalmente. Você não vê mais ninguém falando assista, veja, né, aqueles imperativos, obrigando a pessoa a assistir a novela. No máximo eles colocam uma cena muito legal, com a música bacana, para se você quiser assistir, você assiste. Então o que te chama mudou a perspectiva estratégica dessas marcas em relação a esses parâmetros. Agora a sociedade está muito mais ampliada em relação a ter parâmetros comparativos. E aí eu posso criar referências, posso ter bandeiras, estandartes na minha empresa, no meu trabalho, no que eu desenvolvo em relação a parâmetros nacionais ou internacionais. Aqui eu coloquei alguns exemplos, ISO, Prêmio Nacional da Qualidade, melhores empresas para se trabalhar, a ISO 14.000, que é de ambiental, a ISO 31.000, que é de gestão de risco. Eu lido com isso aqui o tempo inteiro, meu trabalho é voltado para essas certificações em geral, mas que não dizem nada se não tiver envolvimento de pessoas. Se você não tiver pessoas envolvidas nisso aqui, isso aqui vai ser só uma bandeira colocada na sua empresa. Então você tem que envolver pessoas e tem que ter pessoas por trás da inovação e do desenvolvimento das pessoas como um todo. Não preciso ter só bandeiras, não. O que era o mercado de táxi, gente? Ou ainda é? Aqui em Valadares a gente ainda vê bastante isso. O que é o mercado de táxi? O que era pegar um táxi em Belo Horizonte há 3 anos atrás? Alguém teve essa experiência? Alguém pode compartilhar com a gente? O que era pegar um táxi em Belo Horizonte há 3 anos atrás? Qual era a experiência, uma experiência que alguém tenha vivido há 3 anos atrás de pegar um táxi em Belo Horizonte, por exemplo?
demorava a achar demais, se fosse um caminho curto, ele não ia te atender, ele não queria te atender de jeito nenhum. Eu vou andar aqui 3 quarteirões, vai a pé. Mas eu estou com mala, problema seu. Né? O atendimento era mais ou menos assim. Né? Hoje, em Belo Horizonte, os táxis mudaram a sua perspectiva, por causa de tecnologia, por causa de uma marca diferente. O Uber. Quem já ouviu falar do Uber? O Uber é um aplicativo que você pode fazer e chamar o táxi nas grandes capitais. Aqui em Valadares vai entrar também logo também, já foi liberado, né? Mas a gente vai ter logo essa tecnologia e você pode ter um controle total da sua corrida, avaliar a satisfação. Mudou a perspectiva do mercado de táxi em relação a o que tinha anteriormente. E os táxis tiveram que se adaptar. Possivelmente, o que nós conhecemos de táxi hoje não vai ser a profissão de táxi daqui a 3 anos. A coisa mudou totalmente. E o Uber já tem concorrente, já tem o Cabify. Sabe o que o Cabify fez? Ele não brigou por preço. O Uber já é mais barato que o táxi. Uma corrida de táxi custa R$50, no Uber custa 25. É bem mais barato. Você pode até compartilhar com mais pessoas, pode dividir a corrida com mais pessoas. É bem mais barato, mais confortável, com muito mais educação, muito mais tranquilo. O Cabify, ele entrou no mercado, tem ganhado o mercado com um apelo social muito maior do que a Uber, e tem ganhado muito. Sabe qual é o apelo dele? Eu pago melhor meu motorista. Ele fala para a sociedade, Cabify, o motorista ganha melhor do que no Uber. Então as pessoas preferem migrar para o Cabify no lugar do Uber. Lembram do Círculo Dourado, lá no centro? O que você faz? Eu pago socialmente, o meu motorista ganha melhor do que o motorista do Uber. E isso é suficiente para ganhar mercado. Adianta brigar, ir para a rua, protestar? A gente viu aí ano passado muito taxista brigando, indo para a rua, bagunçando, que não podia aplicativo, não podia, e não adiantou nada. Sabe o que adiantou isso? A cada vez que aparecia taxistas fazendo baderna no Jornal Nacional, aumentava 30% a lucratividade do Uber. 30% mais de pessoas não sabiam que o Uber existia e começavam a instalar o aplicativo e buscar a tecnologia. Então saiu pela culatra. Né? E não é a primeira vez que isso acontece não, gente. Se vocês forem buscar historicamente, no Brasil existe uma revolta chamada Revolta das Bostas. A palavra é feia, mas ela vem de uma substituição de tecnologias também. Era da substituição dos charretistas em relação aos taxistas. 1914. Se vocês pesquisarem, foi chamado com esse nome feio porque os taxistas, os charretistas, pegavam os cavalos e colocavam onde os pontos de táxi motorizado iam ficar no outro dia. Aí os cavalos faziam aquela lambança no lugar, ficava fedendo e os caras não perdiam o seu ponto em relação à tecnologia. Nada mais é do que uma substituição de tecnologia. 1914. Em 1914, os carros motorizados, táxis, substituíram as charretes como modelo de táxi. Então, a cada vez a tecnologia ela vai renovando e vai mudando a perspectiva da visão estratégica das empresas em relação ao modelo de negócio como um todo. Tá? Mudança e adaptação. Aí a gente lembra de Tiago 1,17, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variação. Mas é necessário que nós possamos nos adaptar em relação à competição, em relação ao mercado, em relação àquilo que vem para nós e vem para mudar a nossa realidade em relação àquilo que nós colocamos anteriormente. Todo dia faça uma escolha. Essa é que é a grande questão, muitas vezes, seja como empregado ou seja como empresário, algumas pessoas escolhem, por vontade própria, ficar do lado da parede de pedras e não ficar do lado da parede que você vê as paisagens. Tudo isso é uma escolha de cada um individual em relação a como você se posiciona em relação aos desafios e em relação àquilo que foi colocado como algo competitivo para ser desenvolvido dentro do ambiente empresarial como um todo. Ética, moral e caráter. Esse tem que ser o centro do nosso ciclo dourado. Esse tem que ser o centro da nossa visão estratégica como um todo. Tem uma historinha
que fala que dois homens, né, duas pessoas casadas, trabalhavam juntos, um chefe e uma mulher casados, tinham famílias separadas, tinham famílias, cada um com sua família, foram escalados para trabalhar juntos em outro país. E aí esse chefe muito bonito, essa mulher também muito bonita, iam ficar uma semana nesse local a trabalho e tudo mais. E esse chefe fez uma proposta para essa mulher muito bonita, casada também, tudo, falou, ó, nós vamos ficar aqui esse período todo, eu estou com essa mala aqui com 50 mil reais, vamos ficar juntos no mesmo quarto, nós tranquilos e tudo, vamos ficar aqui, curtir esse tempo, ninguém vai saber de nada, ninguém vai acontecer nada, ninguém vai perceber nada que isso aconteceu em nós. A mulher pensou, olhou para um lado, olhou para o outro, 50 mil reais, vamos lá, vamos fazer então, né? Vamos ficar juntos. Chegando próximo ao local que eles iam ficar, ele olhou para ela e falou assim, eu pensei melhor em relação à proposta. Ao invés de 50 mil reais, eu vou te oferecer 50 reais. Opa, calma lá. O que você está pensando que eu sou? E aí ela teve que ouvir uma frase mais dura. O que você é já foi respondido na primeira pergunta. Agora é só negociar o preço. Ética, moral e valores. No meio empresarial, aquele que não tem Cristo como seu parâmetro, isso é uma coisa muito dura de se ouvir. E não se engane, não é só homem e mulher que isso acontece, não é só sexual que isso acontece, tá, gente? Isso acontece o tempo inteiro dentro do ambiente empresarial de muitas formas. Eu já tive a oportunidade de presenciar diretores da empresa onde eu trabalho chegarem a um ponto de decisão e falar, se a conversa chegar nesse nível, a porta está aberta e vocês vão sair. Se vocês continuarem com essa conversa de levar vantagem, a porta está aberta. Vocês podem sair. Vocês querem continuar com essa conversa ou a gente vai continuar profissionalmente a nossa conversa? É isso que tem que acontecer. E eu contando isso em algum lugar, alguém falou comigo, num laboratório de análise clínica, um amigo dele virou e falou assim, meu amigo, esse exame de DNA não sai com o meu nome. Você pode ir na concessionária escolher o carro que você quiser, mas esse exame de DNA não pode sair com o meu nome. Era o prefeito de uma cidade do interior e que tinha um filho fora do casamento e que esse amigo do laboratório fez essa proposta. Propostas assim, a gente aparece o tempo inteiro. 50 mil, 100 mil, 200 mil ou 50 reais vão aparecer o tempo inteiro. Mas quem não tem parâmetros de vida cristã acaba entrando nessas roubadas. Acaba entrando nisso e ouvindo coisas assim em relação ao parâmetro de vida cristã que realmente não tem e que acaba se corrompendo em relação ao dinheiro, né? A mala de dinheiro, a cueca de dinheiro, que a gente ouve tanto falar aí nesses últimos tempos, né? Então isso é algo que a gente tem que colocar muito e pesar muito em relação às nossas escolhas profissionais e pessoais que nós exercemos. O que é a nossa jabuticaba? Alguém já ouviu falar da jabuticaba profissional? Jabuticaba é um negócio que, quando se fala jabuticaba, hoje já foi cultivado em outros lugares do mundo, né, de forma sintética, mas se fala que jabuticaba é brasileiro. O que o brasileiro faz de melhor? O que nós fazemos de melhor? O que você é capaz de proporcionar de melhor para a empresa ou para o mercado onde você está, onde a sua empresa está? Qual é a sua excelência? O que você faz em relação ao mercado, em relação ao que você tem para oferecer? Muitas pessoas acham que porque tem graduação, doutorado, mestrado, especialização, o mercado tem que reconhecer. Mas ele não tem muito o que oferecer, o que agregar em relação ao mercado. Essa é que é a grande questão, do centro para as bordas, e não das bordas para o centro. Essa é que é a grande perspectiva que a gente tem que mudar em relação ao mercado como um todo. E, às vezes, soluções simples fazem com que nós consigamos movimentar a sociedade e fazer com que possamos entender melhor as perspectivas. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, a gente tinha um problema com cartão do cliente. O que eu faço com cartão? A gente pagava caro para jogar cartão fora, descartava e tudo mais, e eu, como músico, né, venho o conhecimento de músico, vem aquela coisa toda, eu falo, nossa, isso aqui é paleta de violão, isso aqui eu posso fazer muita coisa com isso. Um cortador de paleta custou R$100. Uma das melhores notícias que tem, que a gente já soltou, é que tem paletas gratuitas para pegar lá na portaria da Unimed Valadares. Então, se vocês forem lá na portaria da sede, tem lá paletas gratuitamente cortadas de cartão. A gente evita
que desgaste, que jogue o cartão no lixo normal, faz esse reaproveitamento e ainda evita o gasto de descartar o cartão, de ter que cortar e jogar ele fora. Uma pequena solução, um pequeno exemplo, e que tem diversas formas da gente pensar, inovar e fazer muito além daquilo que nós nos propusemos dentro do mercado em geral. Esse é um pequeno exemplo, mas tem várias coisas que a gente pode fazer e criar inovações que não necessariamente precisam de tecnologias. Precisamos saber ouvir as pessoas. E aí vem o nosso papel de líder em relação à inovação. Muitas vezes a gente quer investir milhões, quer soltar dinheiro nas coisas, trazer gente de fora, pensar as coisas diferentes, quando na verdade o que nós precisamos é ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, né? Saber ouvir o nosso irmão que está ao redor, as pessoas que estão ao nosso redor, né? E pensar o outro de forma diferente. Eu tive uma experiência, de certa forma, bem ruim em relação à minha transição da farmácia para a gestão. Em farmácia, eu entendia processos, coisas, produtos, respondendo como eu planejava. Então, eu dizia, eu queria manipular, eu fazia uma pasta de dente, eu fazia uma pomada, eu fazia isso, e as coisas respondiam como eu planejava. Quando eu voltei para as pessoas, eu achava que era do mesmo jeito. Eu achava que eu planejava com as pessoas e a resposta que eu planejava ia sair com as pessoas, mas as pessoas não são assim. As pessoas, elas têm que ser ouvidas, elas têm que ser entendidas. E eu tenho uma coisa em mim que eu demorei quase 1 ano para perceber em uma pessoa, em um funcionário, e que isso me dói muito, mas eu falo isso porque essa pessoa está comigo hoje está muito comigo no ambiente de trabalho ainda, e era uma pessoa que eu cobrava muito dela, você tem que fazer, você tem que correr, você tem que fazer, tem que me ajudar, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E eu nunca tinha parado para perceber que essa pessoa usava uma maquiagem muito pesada. E um dia eu parei, quase 1 ano depois que eu estou cobrando e falando, nossa, faz, e até, nossa, essa pessoa não faz o que tem que fazer e tal, eu percebi que ela tinha vitiligo. Ela fazia a maquiagem pesada porque ela estava doente. Né? E aí eu fui entender o porquê daquela coisa toda, por que essa pessoa era. Eu passei 1 ano olhando no rosto dela e não percebendo que ela estava cheia de manchas brancas ali, na pele como um todo e tudo. Então a gente não tem essa percepção do ser humano como deveria em relação às máquinas, em relação ao produto como um todo. E no meio empresarial a gente tem um exemplo aqui bem interessante, que é o exemplo da Close-Up. A fábrica da Close-Up tinha um grande problema, que era chegar caixas de pasta de dente vazia dentro do supermercado. Chegava para vender lá no supermercado caixas vazias. E eles contrataram engenheiros por mais de 10 milhões de dólares, ficaram mais de 1 ano para desenvolver, criaram um mega maquinário, tamanho dessa sala, que desligava todas as máquinas, pesava as caixinhas. Quando pegava uma caixinha vazia, soava um alarme, vinha uma mão eletrônica, tirava a caixinha vazia, e aí evitava que a caixa vazia chegasse ao final do processo e chegasse até o cliente. Passados 6 meses que instalou isso, levou muito dinheiro, levou muito tempo, os donos da empresa perceberam que o maquinário estava desligado. Só que o problema parou de acontecer. Não tinha mais caixas vazias chegando no cliente. E aí eles foram perguntar para o pessoal que trabalhava na indústria o que eles fizeram. Chegaram para os encarregados e falaram, chefia, esse negócio fazia muito barulho, era uma confusão, era um estresse, virava essa confusão, tinha que desligar as máquinas tudo, tinha que voltar, soava esse alarme, todo mundo estava revoltado com esse negócio. Fizemos uma vaquinha, compramos um ventilador, R$30, passou a caixinha vazia, ela voa longe. Não precisava ter gastado 10 milhões de reais e quase 1 ano de pesquisa para ser desenvolvido. É a mesma história da NASA quando foi criar foguetes para buscar a Lua. A NASA passou quase 3 anos pesquisando como que ia ser escrito, como que ia escrever no espaço. E aí, quando acabou a Guerra Fria, eles foram questionar para a Rússia como que eles resolveram esse problema, que até então era um grande problema, porque na gravidade a tinta da caneta subia. Então eles não sabiam como resolver esse problema. A Rússia virou para eles e falou, nós escrevíamos com lápis. Não tinha caneta, era lápis que a gente usava. Então era muito mais simples do que fazer pesquisa, criar e desenvolver. A solução, muitas vezes, ela está com as pessoas que estão ligadas ao processo, com as pessoas que estão diretamente ligadas
ao problema e no dia a dia ligados ao que nós trabalhamos. A grande diferença do líder é o comportamento que ele tem, a forma como ele lida com as pessoas e o que ele valoriza em relação à sociedade como um todo. Pequenos atos podem não parecer tão grandes assim, mas quando nós olhamos exemplos de líderes, né, em relação ao que se valoriza de família, de pessoas ou de comportamento, a gente tem ali 2 exemplos bem interessantes em relação ao comportamento de liderança e como eles se vendem para o mundo. Por que que tem tanta gente com medo do comportamento que o Trump pode ter nos próximos anos? Né? E com o Obama passou-se 8 anos de muita tranquilidade, de muito respeito até, e saiu como um líder realmente de referência naquilo que ele estava fazendo. Né? O comportamento e aquilo que se tem de valores internos para ser colocado como um todo. No jogo do xadrez, agora a estratégia mudou, o comportamento das empresas agora mudou e cada vez mais vai mudar e vai ser mais rápido. As grandes empresas do mercado, elas estão mudando e estão cada vez com um comportamento maior. Olha esse exemplo aqui, ó, rede Hilton de hotel, Airbnb. Alguém já ouviu falar dessa marca ali, aquela marca vermelhinha, Airbnb? Alguém já ouviu falar? Não? Já? Vou falar meu exemplo agora, né? Eu tenho 2 meninos, mas eu tinha um congresso em São Paulo para ir há uns 3 meses atrás. Minha esposa não quis ir, com 2 meninos pequenos e tal. Eu falei, eu vou sozinho, vai ser tranquilo, eu vou conseguir uma passagem de ônibus de avião mais barata e tudo, tranquilo. Vou testar o Airbnb, vou colocar o Airbnb. Já usei outras vezes, mas em São Paulo agora eu fiquei na casa de um casal que fala 7 idiomas, que me ofereceu tour por São Paulo, que me orientou tudo, do lado do Centro de Convenções Rebouças, me deu um quarto na casa deles, eu paguei R$250 por 4 diárias na casa deles. Quase um hotel de luxo na casa deles, super tranquilos, com regras, bonitinhos. Eles me avaliaram no final, eu avaliei eles no final, e agora eu tenho um crédito em relação à casa deles. O Airbnb, ele faz o que o Uber fez com os táxis. Ele está acabando com o modelo de hotel que nós conhecemos. Hoje, no mercado de ações, Airbnb vale mais que a rede Hilton de hotéis. Rede Hilton de hotéis é a maior rede hoteleira do mundo. Tem mais quartos do que qualquer outra rede no mundo inteiro. E o Airbnb já tem mais valor de mercado em ações do que a rede Hilton. Ou seja, a tecnologia ela está engolindo. A rede Hilton ela tem quase 100 anos de existência. O Airbnb tem 3 anos de existência. A coisa tem mudado e tem engolido realmente a perspectiva da forma como as pessoas lidam como um todo em relação a isso. Kodak e Instagram. Quem lembra o que a Kodak fazia? Não tem tanto tempo também, né, gente? O que a Kodak fazia? Filmes. A Kodak foi um exemplo clássico do ser engolido pela tecnologia. A Kodak, em 1999, um funcionário da Kodak virou para os donos da Kodak e falou, olha, eu tenho um negócio interessante aqui, ó, máquina digital. Não precisa revelar mais, nós estamos no ramo errado. Ninguém vai revelar mais, agora eu tenho tudo digital. O que os donos da Kodak viraram para esse funcionário e falaram? Você é louco, ninguém vai querer tirar uma foto para não revelar. 1999, gente. 1999. Em 2005, esse funcionário foi contratado pela Yashica. Alguém lembra da Yashica? As primeiras maquininhas digitais que aconteceram. Depois foi comprado pela Canon, né, e outras marcas. E hoje a Kodak acabou. 2005 até 2017 acabou a marca Kodak. Assim como a Polaroid e outras que viviam de marcas realmente. O Instagram ele virou um aplicativo que tem a mesma perspectiva, mas de mostrar para as pessoas um álbum de fotografia de forma digital. A tecnologia engoliu uma marca. Isso são coisas que realmente a gente nunca tinha visto acontecer na história da humanidade em geral. Blockbuster e Netflix. Tem um relatório muito engraçado de 2012, que são dos acionistas da Blockbuster, que eles falam que não precisava esquentar a cabeça em relação ao investimento, Netflix, que isso era uma onda passageira. 2016, Blockbuster, maior locadora de fitas, né, de DVDs e fitas do mundo, decretou falência.
Final de 2016, houve a falência total, a quebra total da Blockbuster. Não tem mais locadoras Blockbuster no mundo inteiro. Faliu por causa do modelo de negócio Netflix. Então, as empresas sólidas que nós conhecíamos até então, elas têm mudado a sua perspectiva. Elas têm sido engolidas por modelos tecnológicos totalmente diferentes em relação à perspectiva. Dentro desse modelo, uma coisa que a gente tem que pensar o tempo inteiro, gente, como líderes até, a palavra convence, o exemplo arrasta. A palavra que eu falo, que eu mando fazer, ela pode até convencer as pessoas, mas o exemplo, ele arrasta. Aí eu lembro do pai da Aline Barros novamente, né? O cara era músico, apaixonado por música, e o exemplo dele arrastou, né? E várias pessoas têm isso, né? O pastor Rimac com os filhos em relação à medicina. Você tem pessoas que o exemplo realmente ele arrasta. É isso que a gente tem que trabalhar dentro do nosso trabalho, da nossa perspectiva, de sermos exemplos e poder fazer realmente. Essa frase é de um general, gente. É um general que tem essa perspectiva, né? Que tem do Winston Churchill, né? Que falou isso, e realmente ser exemplo é o que vai fazer com que as pessoas se movam em relação a algo que tem que fazer realmente. Não adianta só mandar fazer mais. Nem criança mais aceita mandar porque eu estou fazendo. Né? A foto ali é o Miguel fazendo a barba também, que ele adora fazer a barba comigo, né? Mas é desse jeito o modelo. A vida é pagar a boleta e tentar emagrecer. Essa frase, ela é bem irônica, né? E muitas vezes algumas pessoas caem nessa máxima, né? De achar que realmente a vida se define a isso e que não se pode fazer coisas grandiosas porque eu estou cuidando dos meus filhos, porque eu estou pensando no futuro dos meus filhos vão pensar no futuro dos filhos dele, né? E Deus nos fez realmente para ser líderes, para ser exemplos, para fazer aquilo que nós buscamos com a música, com o nosso talento, com a nossa dedicação, com o que nós fazemos. Diante de tudo que a gente faz, realmente é algo que a gente tem que pensar muito na dedicação e no que nós trabalhamos e pensar estrategicamente. Essa foto aqui, não sei se vocês me conheceram anteriormente, essa foto ela é de 2011, janeiro de 2011. Eu pesava 135 quilos e isso me fez estrategicamente pensar muito sobre o meu futuro. Foi umas férias que eu tirei e o que eu estava fazendo na minha vida de trabalho, de dedicação e de juntar dinheiro, de ter coisas. E realmente eu tive que repensar a minha vida como um todo, estrategicamente em relação a tudo que eu fui colocando. Desse tempo para cá eu já perdi 45 quilos, sem redução de estômago, sem nada, mas com reeducação alimentar, com exercício, com dieta, com atividades que me dão prazer e que são a minha válvula de escape em relação a tudo aquilo que eu desenvolvo e tudo aquilo que eu acredito e que eu busco em relação à minha carreira, ao meu trabalho, às minhas atividades como um todo. Mais à frente eu coloquei um exemplo aqui das minhas metas estratégicas. Esse ano aqui eu estou com quase 6 mil quilômetros pedalados já esse ano. Minha meta para esse ano é fazer o Brasil Ride, a terceira maior maratona do mundo. Vai ser aqui no Brasil, em outubro. O Iron Biker pela terceira vez e o Sertão Diamante pela segunda vez. Maratonas que até então eu não imaginava ser capaz de fazer isso e não via isso como uma vantagem em nada. E realmente não tenho nenhum ganho com isso, não quero um pódio, não quero ganhar dinheiro com isso. Mas é uma válvula de escape que me dá uma higiene mental muito grande em relação à minha carreira, em relação a todo o estresse, a toda a atividade e a tudo que eu desenvolvo. Eu descobri uma grande paixão no ciclismo, assim como na música e em outras atividades que eu desenvolvo também para buscar e para criar mecanismos melhores de aperfeiçoamento. E aí, o maior valor que nós temos, que é o valor que nós temos para cativar e para buscar pessoas com ideias, com propósitos e com paixão. Nós temos e temos que buscar transformar nossos clientes em fãs. Quando eu busquei e pensei ser professor, ser pessoas que querem aprender, buscar pessoas que querem aprender e querem ir além daquilo que elas, do lugar onde elas estão, eu quis galgar um lugar no Brasil pouco valorizado, né? Professor é pouco valorizado, mas que tem um retorno muito interessante em relação à satisfação e à perspectiva das pessoas. Estou fazendo 11 anos que eu sou professor universitário já,
Passei por mais de 10 mil alunos, já passaram por mim, nas mais diferentes formas, mais diferentes lugares. E em 2016 eu tive uma experiência que me tocou muito em relação à minha responsabilidade como professor. Eu fui fazer uma cirurgia de vesícula preventiva, fui tirar a vesícula e tudo, e eu entrei num bloco cirúrgico primeira vez, acho que nunca tinha entrado em nada, feito cirurgia nenhuma na minha vida. Fui fazer para tirar a vesícula, realmente não tinha mais vesícula, eu tinha uma pedra de 6 centímetros dentro da vesícula, nem vesícula mais, né? Só pedra, na verdade. E eu tinha que tirar essa vesícula, muita carne, né, também, né? E eu tinha que tirar essa vesícula. Quando eu entrei no bloco cirúrgico, que eu fui para o procedimento, eu me espantei muito, que eu vi, a palavra que eu mais ouvi do quarto até o bloco cirúrgico foi professor. Não, professor. E eu dou aula para enfermagem, sempre dei aula para enfermagem, curso de enfermagem superior. E depois eu fui perceber que naquele hospital, naquele bloco cirúrgico, tinha lá uns 4 ou 5 médicos, e da equipe de 11 técnicos de enfermeiro e enfermeiros que estavam naquele plantão, 8 deles já tinham sido meus alunos. E eu estava na posição de estar na mão dos meus ex-alunos. Olha a responsabilidade, né, que eu tive. Quando meus filhos nasceram também a mesma coisa, né, tive a mesma percepção. Não, o filho do professor, o filho do professor, o filho do professor. A responsabilidade, eu tenho certeza de ter lembrado daquela piada do pessoal que colocaram vários professores de engenharia no avião e falaram com eles, esse avião aqui foi criado pelos seus alunos. Aí todos os professores saíram correndo, só ficou um professor no avião. Aí eu falei assim, por que você ficou? Não, eu tenho certeza, se foi meus alunos que criaram esse avião, essa porcaria não vai nem levantar do chão. É uma piadinha bem infame, mas eu tive tranquilidade pelo meu trabalho realmente e a forma que eu me comportava em sala de aula. Eu vi realmente que vale a pena buscar conhecimento e estar com pessoas que querem buscar conhecimento. E eu vi que esse é o lugar que Deus me colocou realmente para estar com vocês. A ideia de estar aqui, estar em vários lugares onde eu busco para compartilhar conhecimento, aprender junto com as pessoas, é justamente isso. O intuito aqui era nós compartilharmos um pouco da minha visão em relação ao mercado e poder compartilhar também um pouco da minha vivência em relação a esse ensinamento e a forma que tem. O conhecimento é algo que ninguém me rouba, ninguém tira, ninguém não se perde. Realmente é algo que tem o seu valor. Coisas são perdidas, dinheiro é queimado, terras são queimadas, muito dinheiro se perde ao longo da vida. Eu tive essa experiência familiar, né, com meu pai especificamente, poder queimar muito dinheiro, e realmente o final da vida de quem queima dinheiro é muito ruim, né, em toda a sua história. Mas o conhecimento ele não é roubado. E o conhecimento é algo que realmente vale a pena e só é valorizado quando você compartilha. A partir do momento que você compartilha e pode crescer junto e aprender junto, a coisa fica muito maior. Muito obrigado a cada um de vocês por quererem buscar conhecimento. Estou à disposição para o que precisarem. Qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer material que acharem interessante, ou piadas também que acharem interessante, podem compartilhar também, gente. Muito obrigado.